Olá para você, começando mais uma edição do Conexão Rural GM Pasto. Prazer imenso ter sua companhia aqui no programa. É sempre bom, né, manter esse contato com vocês, levar as informações importantíssimas que vão impactar aí nas suas decisões. E é isso que nós queremos, ajudá-lo a tomar ajudá-los, né, a tomar a decisão ou as decisões corretas, tá certo? Olha, eu começo o programa de hoje fazendo um questionamento, hein? Como está o planejamento forrageiro aí na sua fazenda, hein? Olha, será que você teve problemas na formação de pastagem? E agora, o que fazer? Bom, eu tenho certeza que essa pergunta está ecoando aí na sua cabeça se você teve uma experiência não muito boa na formação de pastagem. Agora, quais as estratégias para evitar perdas na produtividade durante o período de estiagem? A gente vai trazer para você esse assunto, muitas informações, muitas dicas. Inclusive, a gente sabe, né, que esse período, ele existe, está aí, e a gente não pode fugir dele, que é o período seco. Mas a boa notícia é que com planejamento de produção aí forrageira, você pode enxergar alternativas para amenizar os impactos no seu rebanho, porque traz impacto no rebanho, porque falta comida, e também na lavoura, quando você vai fazer a palhada para o plantio direto. Portanto, boa notícia sim aqui no programa de hoje. A gente vai trazer para você um bate-papo no nosso quadro Entrevista com o Especialista. E a nossa colega de trabalho, a Tainara Andrade, ela bateu um papo com uma pesquisadora, ela é zootecnista e professora da Universidade Federal de São João del Rei, lá em Minas Gerais. E as duas conversaram sobre o assunto, o período de estiagem, como a falta de água pode interferir sim no seu planejamento forrageiro, diminuindo o volume disponível para os animais, tá certo? Então, é importante. E além disso, a gente vai trazer vários exemplos de sucesso aí em várias fazendas pelo Brasil, histórias que são motivadoras com produtores rurais que conquistaram bons resultados usando, é claro, que as sementes da GM Pasto e a VDTEC, tá certo? Olha, e lembro também que você tem aí as melhores oportunidades para a aquisição de sementes forrageiras com a GM Pasto, a VDTEC também em condições especiais para você. E desde já, eu já combino com você aqui, ó. Anota aí os nossos contatos, tá certo? Vou passar para você. 67-3389-6700 é o telefone fixo da GM Pasto para você ligar para os nossos atendentes. E esse telefone também recebe mensagem via WhatsApp, tá certo? Tem aí outros dois telefones, 67 99892 9861 e 0800 647 0050. Aqui na tela, como sempre, a gente deixa para você o QR Code, para você colocar ali o seu telefone celular com o aplicativo de QR Code, para você ser direcionado para um ambiente de mais informações e de contatos com a nossa equipe de vendas da GM Pasto, tá certo? Então, portanto, fica conosco. Programa começando com muitas informações de como você fazer o planejamento certo para obter sucesso na formação de pastagem, tá certo? Bom, vamos lá. E eu começo o programa de hoje falando como escolher a melhor forrageira para adaptar aí na sua região. Seja na questão climática, na questão de solos da sua região, né, o modelo de negócio que você executa na sua fazenda. É importante você tomar a decisão correta para ter segurança naquilo que você está fazendo, hein? E a gente vai conhecer um pouco mais de empresas ou fazendas que vêm tendo aí bons resultados. É o caso da Fazenda Viena, que contou com a assistência técnica da Fertag, que é representante da GM Pasto na região de Pirapora, lá em Minas Gerais. Olha, e o uso de tecnologias traz sim impacto na sua fazenda. E eu estou falando de sementes com alto padrão e alta tecnologia. Nós somos aqui de Pirapora, norte de Minas Gerais. Somos da empresa Fertag. Prestamos assessoria aqui na Fazenda Viena. A Fazenda Viena hoje ela tem um sistema de cria, produção de bezerro, de corte, em que o foco está sendo uma remontagem do modelo de processo, porque antigamente era o sistema de recria. E após essa remodelagem tivemos alguns planejamentos em relação a reformas de pastagem. E dentro desse remodelamento definimos algumas forrageiras para esse sistema de produção.
uma boa pastagem é tudo, na realidade, né? Porque hoje nós trabalhamos aqui com vários tipos de qualidade de capim e a gente começou agora, juntamente aí com a parceria da Fertag, né? Juntamente aí com o Túlio, né? Que é o veterinário nosso aqui, que dá assistência pra gente. O ano passado a gente começou a reforma das pastagens. O manejo é uma coisa muito importante para você evitar essa reforma assim, em vários anos. Eu acho que o manejo é a coisa mais importante para a gente ter uma pastagem de boa qualidade, né? Isso é indispensável, né? A gente tem um pouco de umidícula em alguns lugares, tem o decumbis, eu tenho um pouco de MG4 também, né? Que é o braquiário também, que é um decumbis também, né? E o braquiarão, que é o marandu. E hoje o Túlio trouxe umas outras sementes para nós, que é o paiaguás, a gente plantou o ano passado, que é essa pastagem que a gente está de frente com ela aqui, né? O paiaguás, do outro lado aqui a gente tem o marandu, né? E a gente hoje, eu gosto muito de trabalhar com o marandu, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar com o marandu. O paiaguás, como eu estou falando para vocês, porque é um capim que a gente ainda é experimental, né? A gente está experimentando. Com relação à germinação do pasto, né? Foi uma das germinações melhor que a gente teve aqui esse ano, foi do paiaguás. E o marandu também foi muito bom, mas até acredito que a germinação do paiaguás foi melhor que o marandu. Como dá para vocês verem, né? O marandu está de um lado, o paiaguás do outro lado. A paiaguás aqui no norte de Minas é uma forrageira que está se adaptando muito bem, devido ao clima, o solo, né? Ela é uma forrageira que ela se apresenta muito bem, germina muito bem e é um produto assim, de uma massa que realmente favorece, né? É uma taxa de lotação interessante para a fazenda e principalmente com uma tolerância bem interessante à seca, né? E justamente aqui nós passamos um período seco, realmente é uma condição climática que nos afeta bastante, a temperatura muito alta na época da seca, né? E a gente passa um longo, às vezes, período de estiagem. Então esse tipo de produto favorece muito estar usando nas fazendas. Aqui é o seguinte, a gente tem um histórico aqui na nossa região que é mais ou menos em torno de 1.000 a 1.200 milímetros, né, por ano. Só que é meio que assim, mal distribuída a chuva para nós. Se você for ver, eu falar de 1.000 a 1.200 milímetros por ano, não é pouca chuva, mas é mal distribuída. Isso é desafiador para a gente, né? Não tem outra alternativa. É reservar a massa, aqui o que a gente faz é isso, guarda as massas para seca, né? Você tem que estar reservando um pouco, porque a seca é inevitável. Então na seca aí você põe o gado, ou você põe no braquiarão aí, o braquiarão fenado, mas mesmo assim o gado come e não sente, né? Aí você usa um mineral de boa qualidade, aí é tranquilo. Todos os pastos aqui que nós formamos, jogamos 12 kg por hectare. Eu gostei muito da incrustada. A gente sabe que é uma semente bem mais protegida, né? Por acaso, se você tiver aí um desastre aí de, por exemplo, você plantar e demorar em chuva, né? Você tem mais proteção no caso da semente incrustada, né? A tecnologia ajudou a reduzir, com certeza. Eu já cansei de jogar aqui 20, 22 kg por hectare. Hoje já reduziu para 12 quilos, né? E então, na minha época, quando eu iniciei aqui, não tinha semente incrustada, né? Pelletizada, nada. Então, hoje a gente já tem essas tecnologias que já ajudam demais, né? E a gente continua, né, com esse tipo de semente, justamente porque a satisfação da gente com ela, a satisfação é boa, sim. A você, amigo produtor rural, que quer realmente conhecer esses novos produtos, essas novas tecnologias, que quer ter o mesmo resultado da Fazenda Viena,
favor, nos procure lá na Fertag. O telefone é DDD 38 3743 9900 ou pelo celular DDD 38 98414 6569. Estamos contando com a presença de todos. Você viu que eles reformularam o planejamento forrageiro de acordo com o sistema produtivo adotado na fazenda, ou seja, de acordo com aquilo que eles precisam produzir. E você tem que fazer o mesmo aí na sua fazenda. Não tem que adotar modelos de outros, não. Pode pegar como exemplo, mas buscar apoio técnico para que você tenha grandes resultados. A Tainara Andrade, nossa colega aqui de trabalho, jornalista, ela bateu um papo com a zootecnista Janaína Masturcello e elas falaram sobre a importância do planejamento forrageiro dentro da sua fazenda. Você que é produtor rural, tem que ficar atento, hein? Para quê? Para não comprometer a sua produção, hein? Ainda mais quem quer ter capim disponível para o gado ao ano todo, ao longo do ano, tá certo? Veja aí esse bate-papo. Um dos desafios do produtor é combinar aí a demanda do alimento do seu rebanho com a produção, né, com a estacionalidade de produção de capim. E é por isso, pessoal, que você precisa se programar e com isso fazer um planejamento forrageiro para que não tenha aí grandes impactos na produtividade, principalmente no período de escassez, né, na seca. Hoje a gente vai bater um papo com a pesquisadora, a professora e zootecnista Janaína Masturcello, que está em Minas Gerais, atendendo a gente aqui online. Muito bem-vinda, obrigada, viu, Janaína, por atender esse convite nosso aqui da Germipasto. Sou eu que agradeço, muito obrigada pelo convite e é muito bom a gente conseguir falar um pouquinho de planejamento forrageiro. É um tema tão importante que ainda a gente sabe que o produtor encontra muitas dificuldades, né, Janaína? O capim, ele é o principal alimento do boi, mas ainda é possível ver que o produtor tem uma dificuldade de equilibrar essa produção forrageira, principalmente, né, no período da seca. Por que ainda há esse desafio para o amigo produtor? A estacionalidade de produção, ela é real, não tem como a gente fugir, né? Então as nossas plantas forrageiras têm sempre uma produção muito alta no período das águas, que é quando a gente tem água, temperatura e luz. Quando a gente vai para o período seco do ano, esses fatores que são extremamente importantes para o desenvolvimento de uma planta forrageira, de um capim, eles se escasseiam. Então a gente não tem mais esses elementos. Então diminui a oferta de forragem. Então a estacionalidade é algo que a gente não consegue fugir. Mesmo que a gente faça, por exemplo, uma irrigação, porque vai faltar luz e vai faltar temperatura. Então muitas das vezes não é só um dos elementos que vão fazer essa diferença, né? Então a gente precisa saber que a seca existe, que todo ano ela vai aparecer. E é interessante salientar para vocês que a gente pode observar que na média dos últimos 10 anos, ela tem ficado cada vez maior, né? Então isso é mais um motivo para que a gente faça o planejamento forrageiro no intuito de pegar o que sobra no período das águas para a gente utilizar no período da seca. Isso é o planejamento forrageiro, é controlar oferta e demanda. A gente nunca deixar sobrar e nunca deixar faltar. Não, e você falou uma questão aí sobre a seca, né? A gente está passando por um ano, né, do fenômeno Laninha, onde tem essa distribuição muito diferente, né? No Brasil, lá no norte, nordeste já tem muita intensidade, né? Volume de água, e no centro-sul já sofre um pouco mais com a estiagem, né? E como que fica essa questão, né, de um lugar que tem muita demanda, muita oferta de água, vamos dizer assim, que acaba às vezes por ser um problema de repente, e outras regiões que já não tem tanto essa condição favorável? É por isso que a gente sempre comenta, né, que fazer produção animal não é uma tarefa fácil, porque a gente fica sempre dependendo dessas questões relacionadas ao clima, né? Então o que acontece? Quando você tem dentro do período das águas, né, umas chuvas muito altas e consequentemente tempos mais nublados, você não tem o mesmo desempenho da forrageira. Então mesmo que dentro do período das águas a gente tenha uma facilidade de produção, nós também vamos ter estacionalidade ali dentro. Ou porque a gente tem muita água e prejudica o desenvolvimento da forrageira, ou quando a gente tem o que está acontecendo aqui na minha região, veranico.
Era para estar chovendo, a gente ainda estava contando com o final de chuvas e simplesmente já parou. Então tem muito tempo que a gente não vê chuva por aqui, né? Então era para estar chovendo e agora a gente já começa a ter uma queda na produção de forragem. E uma coisa importante salientar também, Thay, é que as pessoas pensam muito só assim, na água e na seca. Mas nós temos também as suas transições. Então o manejo de pastagem ele deve ser diferente na transição entre seca e seca. Por exemplo, no final do período das águas, a gente já não suporta mais a mesma taxa de lotação que a gente suportava no meio. Então aqui também a gente precisa de planejamento e de estratégias para que a gente consiga manter o desempenho dos animais. Então a gente precisa dividir a nossa fazenda em 4 períodos, porque os manejos serão diferentes. Água, seca e suas 2 transições. Olha, muito bacana essa dica aí. Então, seu amigo produtor, fique atento, hein, que é dica de mestre. E uma coisa que a gente também tem que ressaltar, né, quais são, assim, na prática, Janaína, o que você tem percebido dos principais erros cometidos pelos produtores, né, e o que a falta de capim pode impactar aí na produtividade desse produtor? Talvez um dos grandes erros da pecuária brasileira, né, que eu costumo dizer que é o maior gargalo da pecuária brasileira, seja o manejo de pastagens. O produtor ainda precisa aprender muito sobre essa tecnologia de processo, que é manejar pastagens. E o mais importante disso é que é uma tecnologia que a gente não envolve muitos custos. Então, quando você acerta o manejo da sua pastagem, você consegue aumentar a sua produtividade sem fazer grandes investimentos. Então, na minha opinião, o maior erro é ainda o produtor entender que o pasto, né, não deve ser tratado como uma lavoura. Então, pasto é uma lavoura como outra qualquer, que exige cuidado, que exige diariamente que você observe, né, que você faça algum tipo de investimento nele, né, mas no sentido de você ter retorno, porque investimento é diferente de gasto. Então, quando o produtor passar a acreditar que pasto é lavoura, a gente vai conseguir equilibrar melhor essa equação de oferta e demanda. Um outro erro, sabe, que a gente observa muito, é o produtor não conhecer a sua produção de forragem. Se você chega para um produtor de milho, se você chega para um produtor de soja, eles vão ter uma exata noção de quanto é a sua produtividade em sacas. O pecuarista não sabe o quanto ele produz de capim. Então você não pode corrigir aquilo que você não conhece. Então é muito importante que o produtor, né, o pecuarista, aprenda e entenda a fazer a estimativa da produção de forragem do seu pasto, para que então ele consiga fazer um controle de oferta de forragem e demanda por parte dos seus animais. Porque é só assim que ele consegue entender como fazer esse equilíbrio. Bacana. Janaína, tem outras dicas importantes para o produtor aplicar no dia a dia para conseguir fazer esse planejamento forrageiro, mas vou pedir uma licencinha para você, porque daqui a pouquinho, a gente retoma esse bate-papo com a Janaína, muito bacana, para você saber como fazer um planejamento forrageiro ideal, para você não ter aí grandes impactos negativos na sua produtividade. A gente já volta. É isso aí, Tainara Andrade. Essa é uma técnica que o produtor não pode deixar de ter dentro da fazenda, porque, claro, que tem muita tecnologia embarcada dentro da produção de forragem para os animais, né? E esse desafio que você acaba de citar aí, que é combinar a oferta de alimentos com o período de estacionalidade do capim, realmente é fundamental. Bom, e a gente vai então para intervalo comercial agora. No próximo bloco, a Tainara vai voltar com a gente. Ela continua esse bate-papo com as zootecnistas Janaína Marturcello. E elas vão falar sobre como aplicar o planejamento forrageiro na prática. Você sabe como fazer isso? Não sabe? Então você vai aprender depois do intervalo comercial. Fica ligado.
Já é mais do que comprovado que o uso da braquiária na formação da palhada no sistema de plantio direto melhora na microbiota do solo, ajuda na descompactação, além de trazer mais produtividade na sua lavoura. Para encontrar o capim ideal para a sua região, entre em contato com a Germipasto, empresa referência em sementes de pastagens no Brasil e na América Latina. Tenha mais qualidade na formação da sua palhada com a semente Germipasto. Germipasto, só quem produz pode garantir segurança e resultados na produtividade. Legal, de volta e a gente vai seguindo aqui com o Conexão Rural Germipasto de hoje e eu volto com informação muito importante para você. Tem muita gente que manda algumas perguntas aqui na Germipasto. Qual o capim ideal aqui na minha fazenda? Depende, né? Tudo depende do seu sistema produtivo e a gente sabe que o produtor quer mesmo resultados. E para você ter o resultado, seja na pecuária ou na agricultura, você tem que ter a cultivar certa aí para a sua região, tá certo? Para a sua fazenda e também para a sua atividade. E é por isso, meu amigo produtor, que você precisa de sementes, primeiro de procedência, viu? Escolher a forrageira correta, certa, mas tem que ter qualidade também nessa semente. Sementes que vão entregar para você o quê? Resultados e aquilo que você está esperando. E aí vai uma dica para você, hein? Germipasto, ela tem um portfólio completo de sementes forrageiras, de variedades de sementes forrageiras, de apresentações, a cultivar que você precisa atender a sua necessidade. Então faz o seguinte, pega aí papel, caneta, anota aí os nossos telefones e entre em contato conosco. Olha só, 67-3389-6700. Esse telefone, mesmo sendo um telefone fixo, ele vai receber mensagem via WhatsApp, tá certo? A nossa equipe de vendas aqui de atendimento vai ligar para você. Olha, e também 67 99892-9861 e 0800-647-0050. Esse telefone 0800 é ligação gratuita para quem está fora aqui de Mato Grosso do Sul. Pode ligar nesse número aí que a ligação a gente vai pagar para você, tá bom? E na tela, como sempre, fica aí o nosso QR Code, as informações dos nossos telefones também, o nosso aplicativo para você entrar em contato com a Germipasto, né? Tem o nosso site, ou seja, você não tem desculpa para não falar com a gente. Esse aplicativo ou o QR Code que você está vendo aí, aponta lá, pega o seu aplicativo, na verdade, aponta para a televisão, para o QR Code e você vai ser direcionado para o ambiente de mais informações, tá certo? Vamos para frente então? E a Tainara Andrade continua, né, a sua entrevista com a Janaína Marturcello, ela que é especialista no assunto, é zootecnista e mestre em forragicultura. Vamos saber um pouco mais? Acompanhe aí. E a gente retoma aqui o bate-papo com a zootecnista e também professora da UFSJ, da Universidade de São João del Rei, em Minas Gerais, Janaína Marturcello, que está trazendo hoje informações sobre planejamento forrageiro. Você, amigo produtor, sabe como fazer o planejamento forrageiro? Como tem se preparado aí para encarar a seca que já está batendo na porta aí em algumas regiões do Brasil? Janaína, um dos desafios, a gente falou já dos impactos, né, que o capim pode gerar, a falta de capim pode gerar na produtividade do produtor, né? Na prática, né? Como que o produtor, vamos trazer essas dicas agora aqui, como que o produtor deve aplicar esse planejamento, o primeiro passo para ele conseguir ter um sucesso aí e conquistar um capim o ano inteiro? O planejamento forrageiro ele deve ser feito em 3 etapas para que a gente consiga ter sucesso na atividade. Então, qualquer planejamento, não necessariamente forrageiro, a gente precisa ter um planejamento em nível estratégico, que é aquele a longo prazo, onde você vai conhecer, né, a evolução do seu rebanho para você conhecer essa demanda. Então, você precisa saber aonde você está, aonde você quer chegar, e você tem esse caminho a percorrer. Então, quantos animais eu tenho, quantos animais eu terei no período seco do ano, né, e não só naquele ano. O planejamento forrageiro em nível estratégico é você visualizar a sua fazenda em pelo menos 5 anos. Você tem que sentar e fazer isso. Olha, o que eu quero? Eu quero cria, recria,
como que eu vou trabalhar, eu estou na bovinocultura de leite. Então você tem que conhecer a evolução do seu rebanho nos próximos 5 anos. Depois a gente vai fazer o planejamento forrageiro em nível estratégico, que ele é um planejamento que é nada mais do que a execução do que você fez ali no nível, o tático, né? Do que você fez em nível estratégico. Então o tático, ele é a médio prazo. Vamos fazer uma suposição. Você, no seu planejamento em nível estratégico, definiu que você vai reformar 20% das áreas de pastagens por ano. Então, você vai terminar isso aí ao longo de 5 anos e pronto. Então, no ano 1, nós vamos executar em nível tático. Então, se eu já fiz todo o meu planejamento, eu consigo comprar insumos por melhores preços, eu já consigo acertar as sementes, eu já consigo saber de quem eu vou adquirir o adubo, e só vou executar o que está planejado. O planejamento forrageiro em nível operacional, ele é o dia a dia da fazenda. Eu vou trocar de piquete, eu vou arrumar uma cerca. O maior problema, uma das grandes limitações da nossa pecuária é que o produtor vive de apagar incêndio, ou seja, só executa o operacional, né? Então ele tem que fazer uma silagem e aí daqui a pouco ele manda uma mensagem para a professora perguntando se ele colocar um inoculante ele pode abrir a silagem mais cedo. Quer dizer, acabou comida. Por que ele já precisa abrir a silagem? Porque faltou o planejamento. Então, se ele tivesse feito esse planejamento a longo, médio prazo, no curto prazo não seria um eterno apagar de incêndio. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para que você tenha um bom planejamento forrageiro é conhecer, olhar a sua propriedade de cima e conhecer a sua fazenda por pelo menos 5 anos, porque assim você consegue planejar exatamente qual vai ser a demanda de comida, porque aí você imagina o número de animais que você tem, você coloca uma meta, coloca um objetivo e a partir daí você começa a se preocupar com a oferta. Nas águas eu sei que eu tenho pasto, então agora no período seco eu preciso diminuir meus pastos nas águas para poder entregar mais forragem na seca. Eu tenho que separar uma área para lavoura. Então no ano 1 eu vou fazer lavoura de milho, porque eu não tenho ainda um capiaçu, por exemplo. No ano 2 eu vou fazer uma reforma de pasto. E aí você consegue fazer o planejamento de forma ideal sem ter aquele desespero de comprar animal num negócio de ocasião e não ter comida para dar para esses animais, ou então a sua silagem acabar antes, você ter que comprar rolão e fazer uma série de coisas que é um eterno apagar de incêndio. Então, o planejamento forrageiro deve ser feito em nível estratégico, longo prazo, tático, médio prazo e operacional, dia a dia da fazenda. Porque o produtor que fica aí só no sufoco acaba não tendo uma visão, né, mais estratégica, como você disse, e também não consegue enxergar possibilidades de repente, aumentar essa produtividade na fazenda, porque está pensando ali em apagar esse incêndio, como você falou, né? Exatamente. E outra questão também é que esse planejamento, falando em produção de gado leiteiro e de corte, também ajuda na redução de custo com grãos, quando você tem um planejamento mais bem elaborado, não é mesmo? Exatamente, porque a produção animal sob pastejo, ela chega a ser até 1/3 mais barato do que você produzir, né, animais com uma necessidade muito grande de grãos. Então, os preços que hoje estão sendo praticados, fica cada vez mais difícil a gente fazer a correção de erros de manejo de pastagem ou planejamento forrageiro no coxo, porque isso aumenta o custo de produção. Então, o que eu digo sempre, né? Quem acompanha sabe que eu sempre digo isso, no pasto é mais barato. Fazer a produção animal sob pastejo, ela é muito mais barato do que você ter que fazer com que esses animais utilizem grandes quantidades de alimentos concentrados, né? Então, essa suplementação, ela hoje está cada vez mais cara. Mais um motivo para que a gente consiga manejar bem os nossos pastos, para que a gente fique menos dependente dessas questões. Então, o mais importante disso tudo é que a gente consiga fazer um planejamento forrageiro que a gente fique tranquilo no período seco. Então, o período das águas é onde você tem o menor custo de produção, porque é onde você tem a maior produtividade do seu capim e, consequentemente, você vai imprimir melhores ganhos de peso. Então, esse período das águas, que deveria ser, teoricamente, onde o produtor fica mais tranquilo, não, ele tem que ser justamente o momento em que ele está fazendo a reserva para seca. Então, a gente trabalha, vou fazer um exemplo hipotético aqui, né? A gente utiliza a taxa de lotação como um índice zootécnico extremamente importante, né? Então, a taxa de lotação, ele é um índice zootécnico que a gente precisa avaliar dentro da nossa fazenda. Então, no período das águas, todo mundo sabe que a gente consegue ter uma taxa de lotação maior. Nós temos maior produção de forragem. Se chegar no período seco, eu quiser manter a mesma taxa de lotação, eu até posso, mas eu jamais vou conseguir manter o mesmo desempenho. E aí acontece o tal do boi sanfona. O animal ganha peso no período das águas e perde peso no período da seca. Por que isso acontece? Por absoluta falta de planejamento.
Né? Então, o pecuarista que está ouvindo a gente, que é o pecuarista que acha bonito o gado desaparecer dentro do pasto durante o período das águas, eu digo para você que isso não é bonito. Isso é um desperdício de dinheiro, que também, como eu sempre digo, o seu dinheiro é capim. Um alerta aí, então, né, o capim não pode sobrar. O capim não pode sobrar. Então, o que acontece, tá? Chega no período das águas, né, você tem uma boa disponibilidade de forragem e mantém a mesma lotação. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a lotação no período das águas. Aí o que o produtor acha que ele pode fazer? Porque quando eu falo em aumento de lotação, o pecuarista imediatamente pensa em aumentar o número de cabeças. Só que existem duas formas para a gente mexer na nossa lotação. Ou você aumenta o número de cabeças ou você diminui a área. Então, o que a gente tem que fazer como um bom planejamento forrageiro durante o período das águas? Vamos diminuir a área, liberando certa área da minha fazenda para que eu faça uma silagem. Pode ser silagem de marandu, gente. Pode ser silagem de mombaça, tá? A gente pode fazer, pode liberar essas áreas para utilizar um feno, que seja que a gente faça, ou um pastejo diferido. Então, como que eu faço para aumentar a minha lotação nas áreas? Eu diminuo a área, liberando a área para ser utilizada para conservação de volumoso a ser utilizado na seca, seja feno, seja silagem, seja uma lavoura que você vai fazer de milho, né? Você vai destinar alguma área para isso, ou seja um pasto diferido. Então, a gente tem que parar de pensar que a única forma de aumentar a lotação para ter bicho para comer capim é aumentando o número de cabeças. Não, diminuir a área também interfere na taxa de lotação. Quanto mais animais e menor área, maior a sua taxa de lotação. Esse é o controle que a gente tem que fazer, porque você libera a área durante o período das águas para ser utilizado no período de seca. Bacana, nossa, dica de ouro, hein, gente? E a questão também da escolha forrageira é uma estratégia, você ter mais de uma variedade na propriedade, porque elas vão crescer em momentos diferentes, também é uma forma dele pensar nisso, pensando lá na frente essa oferta de alimento, né? Essa colocação ela é perfeita porque a gente pode, quando a gente tem uma variação, né, de plantas forrageiras dentro da nossa fazenda, a gente está conseguindo resolver uma série de problemas. Primeiro, praga e doença. Né? Então, quando você tem uma única forrageira, vamos fazer uma suposição, você tem uma forrageira que seja susceptível a determinado fungo ou determinado inseto. Se pegar, pega em tudo. Então, você não vai ter uma área de escape. Né? Então, diversificar as forrageiras dentro da sua fazenda é importante não só para a questão da estacionalidade. Um outro exemplo claro que a gente tem aqui, forrageiras do gênero, né, pânico, né, espécie pânico máxima, a gente pode citar várias aqui, Mombasa, Tanzânia, Azul, Miyagi, várias dessas plantas forrageiras, elas têm uma boa produção no período das águas, mas no período da seca elas não produzem absolutamente nada. As braquiárias, por sua vez, elas são importantes porque, embora elas tenham uma menor produção do que os pânicos lá no período das águas, ela consegue distribuir um pouquinho melhor. E elas são indicadas para a gente fazer o pastejo diferido, né? Que é você protelar o uso da forragem, é você trancar um pasto no período das águas para utilizar durante o período seco. Então, isso que você falou é extremamente importante. Diversificar as plantas forrageiras que você tem na sua propriedade é importante para a sua segurança alimentar, porque você consegue trabalhar melhor com o planejamento. Olha, show de bola, hein, gente? Muita informação para você, amigo produtor, não ficar aí no sufoco, né? Conseguir fazer o seu trabalho com mais produtividade. Janaína, daqui a pouquinho a gente volta, né? Porque a gente quer falar um pouquinho das obras que você fez aí, que são os livros Seu Dinheiro é Capim e também Forragicultura, se não me engano, é isso, né? Plantas forrageiras, isso. Plantas forrageiras, para trazer um pouquinho dessas dicas, o spoiler desse livro que o produtor tem que ter ali, ó, como um guia para o sistema produtivo. A gente já volta. Olha, legal. Tá gostando do tema, tá gostando do assunto? Importantíssimo, né? A Tainara Andrade daqui a pouquinho vai voltar com a Janaína para trazer mais informações para você, viu? Ainda mais nessa época de estiagem. Olha como é duro, hein? Olha, tem informações para você então sobre forragicultura e os impactos na produtividade na sequência. Mas antes, eu quero convidá-lo para acompanhar comigo informações de clientes satisfeitos de Pasto. Ah, como eu gosto de chamar esse quadro aqui no nosso programa, viu? A gente vai para o Espírito Santo, vamos para Linhares, lá o produtor rural Zaldino Seulin.
ele ficou tão impressionado com a resistência do capim lhaneiro que durante a lida, ou claro que o trabalho no campo lá com os animais, ele fez um vídeo para mostrar os resultados da formação que ficou, ó, um brinco. Acompanha aí. Bom dia, pessoal da GM Pasto aí, aqui é Exaldino Ciolim, estou falando de Linhares, Espírito Santo. Esse aí é cultivar laneiro, de vez em quando, vira e mexe, muitos amigos meus perguntam por que eu plantei ele ao invés da umidícula, que cuia, né? Eu plantei isso desde 2008, ele sofreu por enchente em 2013, passou mais de metro de água em cima dele, ele voltou e tá aí, ó. Tá cheio d'água no pé dele. Aqui choveu mais ou menos, aproximadamente uns 60 dias pra cá, quase 1000 milímetros. Ele tá bastante encharcado embaixo aí. E pode ver aí, ele tá gostando. Aí. Mais um cliente satisfeito aqui com a GM Pasto. Depois do nosso cliente satisfeito, vamos saber onde tem um representante da GM Pasto bem pertinho de você aí? Não sabe ainda onde tem? Faz o seguinte, eu vou dar uma dica para você. Vai lá no nosso site, gmpasto.com.br, clica lá, representantes, clica no mapa do Brasil, vai no seu estado e aí vai aparecer uma lista de representantes da GM Pasto, tá bom? Olha, e lá em Santa Catarina, o nosso representante é o Alexandre Santos, representante da GM Pasto, que vai falar para você um pouquinho do que ele faz lá e de como você pode manter contato com ele. Então, atenção, Santa Catarina! Olá, amigo produtor. Eu sou Alexandre Santos, eu sou da Agrovida Agropecuária. Nós somos representantes de GM Pasto aí há 2 anos. Estamos localizados no sul do Brasil, aqui em Santa Catarina, no Planalto Serrano, na região do Frio. Nós trabalhamos já há 20 anos na área de sementes e de medicamento veterinário. Estamos no mercado aí há um bom tempo, a gente tem assim, já uma larga experiência de campo, né, para auxiliar vocês no que for necessário. Hoje eu venho trazer para vocês uma dica importante na hora de você adquirir uma boa semente para você formar sua pastagem. Na hora de adquirir uma semente, deve prestar muita atenção na qualidade. Hoje a semente ela representa 10% do investimento na implantação da pastagem e ela pode comprometer os outros 90% do investimento. Aí algumas dicas básicas que são fáceis de fazer. O principal delas é a idoneidade do fornecedor. Saber de onde essa semente vem, exigir semente certificada, exigir laudo de análise do lote, não fechar negócio com base sempre em preço. Recentemente eu fiz uma visita a uma propriedade e a gente tinha uma diferença aí de preço para a nossa semente para a semente concorrente e ele efetuou a compra no concorrente. Depois ele voltou a me ligar e a gente foi comparar essa diferença como tinha ficado. Então, chegando lá na propriedade, a gente constatou que o peso de 1000 sementes dele era o dobro da nossa semente, da semente que a gente tinha oferecido para ele. E eu sempre falo assim, o barato sempre vai sair caro. Ele comprou uma semente que, teoricamente, saiu o dobro do custo na implantação para ele. Normalmente, quando a pessoa busca preço, ele está buscando uma economia. E não tendo
descuidados na hora de comprar, de avaliar a qualidade da semente, ele vai comprometer todo o investimento. No caso dele aí, ele pensou em economizar por hectare R$ 5.300 e gastou 14 mil e poucos reais a mais, quase 15 mil reais a mais. Quando deu o dobro, ao invés de 12 quilos por hectare, que é o que a gente recomenda, ele vai ter que usar 24 quilos por hectare. O porquê de você comprar uma boa semente? Quando ele compra uma semente com um valor cultural alto, a formação da pastagem vai ser bem melhor, o tempo de entrada dos animais vai ser antes, porque essa pastagem vai formar. E comprando uma semente de valor cultural baixo, além de ele ter que usar o dobro da quantidade especificada, da quantidade recomendada para ela cultivar, ele vai ter que esperar um tempo maior do plantio à entrada desses animais. Isso quando ele chega a formar. Eu já conheci no campo em muitas ocasiões de nem formar. Tem que fazer todo o processo de novo, todo o processo de adubação, processo de semeadura, de gradagem, todo o processo de preparo de solo, que é o maior custo. Você, amigo produtor que pensa em adquirir uma boa semente para sua propriedade, entre em contato com a gente, vamos ter o maior prazer em atender. E o 991681140. E a gente vai para mais um intervalo comercial e é importante você ficar antenado, ligado, porque depois do intervalo vamos falar sobre otimização nas operações para a formação de pastagem aí na sua fazenda, viu? Você vai saber também como a semeadora VDTEC, ela trouxe uma mudança muito grande na formação de pastagens aí pelo Brasil, hein? Muitos depoimentos que falam sobre as vantagens da VDTEC. Fica ligado. Tecnologia inovadora, versátil e econômica. Tudo isso em uma única semeadora. Realize a semeadura e incorporação em apenas uma operação, reduzindo o custo da reforma de pasto. Graças à tecnologia exclusiva e sua autoprecisão, a VDTEC é ideal para o uso com sementes puras e incrustadas. Você economiza e usa exatamente o necessário. Com regulagem rápida, ela distribui a partir de 2 quilos por hectare. Produtor, uma nova era começou. Reduza o seu custo de reforma com a VDTEC. Entre em contato com a equipe da Germi Pasto e compre a sua. É a Germi Pasto trabalhando por você. De volta com o último bloco do programa. Nossa, como passa rápido, hein? Não dá tempo nem da gente conversar direito, né? Mas as informações estão chegando até você, eu sei, e esse é o nosso objetivo, viu? Ajudá-lo através dessas informações, com essas informações, para que você tenha aí mais acertos na sua atividade, tá certo? Bom, último bloco do programa e agora vamos para o Maranhão, Nordeste brasileiro, mostrar resultados com a tecnologia da VDTEC. Ah, você está querendo a sua, né? Não tem ainda? Hoje você vai criar coragem e vai comprar sua VDTEC, viu? É a primeira semeadora elétrica do Brasil para distribuição de sementes forrageiras e a gente vai ver uma situação de um pecuarista ali que mudou a sua atividade e está tendo aí grandes resultados. É o Miguel Barbosa, Fazenda Planalto, né? E ele está conquistando lá grandes resultados e eu tenho certeza que você também vai ter grandes resultados na sua fazenda. Acompanhe aí.
aqui da região de Buriticupu. Somos filhos de pecuarista, meu pai tem 91 anos vivo ainda, e isso já vem no sangue da gente, mas a gente só trabalhava com pecuária. Eu faço semi-confinamento, a gente faz a TIP, que chama Terminação Intensiva a Pasto. Eu sirvo uma ração deste milho que eu plantei, que eu produzi, no pasto. Faço um adicionamento com um núcleo proteico e adiciono no pasto, certo? Sirvo nos costos a pasto, eu não fecho nada não, aqui todo meu é semi-confinamento. E de uns 3 anos para cá começamos a incrementar o consórcio, que chama ILP, né, Lavoura Pecuária, com milho. Olha, a gente, como tudo novo, é muito desconhecido e põe medo na gente. Mas a gente tem se assessorado de instrumentos, de ferramentas, e a tecnologia nos chegou. Nós aqui do Maranhão, meio distante dessas novas tecnologias, mas tivemos conhecimento de uma boa pastagem, de uma boa semente. A GM Pasto se representa aqui no Maranhão pela Aliança, e nós temos sido muito contemplados com a assistência e com a atenção deles. E isso tem dado um bom resultado. A gente sempre fazia, todo ano, reforma de pastagem apenas com capim. A gente já fez, já até foi motivo de outra reportagem da GM Pasto, e naquela época eu falava que eu ia experimentar a ILP. O pessoal da Aliança, o Álvaro e o Ricardinho, nos informaram não só da Jeremy Pasto, mas também como do núcleo proteico, com relação, agora nós estamos tentando entrar com aquele sistema Santa Fé, se eu não me engano, consorciando milho com brisanta, com marandu, e essa assessoria é muito importante. E há 3 anos a gente começou a fazer consorciado com capim, milho com capim. E neste área aqui, que é um rotacionado, que antes tinha mombaça, hoje nós fizemos o tamane. O tamane, como o pânico que tem um crescimento grande, mas dos pânicos é um dos menores, né? E a gente foi instruído aí pelo pessoal da Aliança, e eu queria continuar nesta área aqui, que é um rotacionado, eu queria continuar com um pânico, né? Por conta da curva de crescimento, de estar superlotando no inverno e repondo, tirando e botando dos lotes. Então a decisão desta área aqui foi do tamanho por conta do meu rotacionado no caso. A gente usou aqui uma semente Select em torno de 10 kg por hectare, né? Aplicamos junto com o milho na plantadeira, no AVDtex, que nós também adquirimos. É uma máquina excepcional, uma máquina de fácil regulagem, eu mesmo que regulo ela sem problema nenhum, uma precisão espetacular. E isso nos deu uma certa economia, porque a gente usa uma quantidade bem pequena, 10 kg por hectare, para fazer uma forma ideal. Com o consórcio que a gente experimentou há 3 anos atrás, a gente espera não largar mais, porque realmente uma semente de qualidade, uma precisão, e o milho veio fazer um casamento perfeito. A gente está muito satisfeito, a produtividade do milho tem sido excelente, de 100, 120 sacas por hectare. E aumentamos a lotação, onde foi ILP, onde foi integração, a lotação foi lá para cima. Então, esse é um caminho que não tem volta. A gente tem muito orgulho de fazer parte do agro, de estar dentro, linkado aqui na terra. É uma sensação de dever cumprido, uma sensação de que nós estamos fazendo algo, não só por mim, pela minha família, mas por todos. O grãozinho que a gente produz aqui vai alimentar alguém. Tive outras atividades empresariais, mas fiz a escolha de vir para cá e voltar para realizar o sonho de, como diz a história, morrer por aqui mesmo. É o meu lar, é a minha casa. Olha, e você que não conhece a AVDtec de pertinho ainda, tem aí para você informação muito importante, hein? A AgriShow em Ribeirão Preto, que acontece agora do dia 25 ao dia 29 de abril, né? 2 anos depois aí, porque parou por conta de pandemia, tá voltando e vai voltar muito quente. E a gente vai estar lá
no evento e eu quero convidá-lo para estar conosco no nosso estande, tá certo? Vai conhecer a VDTEC, vai conhecer a equipe da GM Pasto, vem conhecer o Éder Campos, a Tainara Andrade. Estaremos todos juntos esperando a sua visita, tá bom? Põe na sua agenda, Ribeirão Preto, AgriShow do dia 25 ao dia 29 de abril, tá bom? Bom, e eu quero continuar aqui o nosso bate-papo, né? A Tainara Andrade está prontinha para voltar aqui para falar sobre o assunto de hoje, a questão da formação de sementes forrageiras, considerando questão climática. A gente sabe que tem produtor que às vezes atrasa no plantio e acaba perdendo. Então tem que saber, né, quais são as regras para o plantio. Bom, e a gente vai nesse último bloco do programa, a Tainara vai falar sobre algumas alternativas para ter bom desempenho animal, mesmo no período seco, viu? Ela vai trazer mais informações com a nossa convidada, que é a zootecnista Janaína Maturcello, e ela também é autora do livro Seu Dinheiro é Capim e também Plantas Forrageiras. Vamos ler esse livro aí, dá uma olhada. E hoje a gente bateu um papo aqui com a zootecnista e também professora e mestre da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, Janaína Maturcello. Agradeço já a sua participação aqui com a gente mais uma vez, viu, Janaína? E a gente agora volta para falar de duas obras que a Janaína fez, que são os livros Seu Dinheiro é Capim, que é ao contrário do que você já ouviu alguém falar em algum momento da vida, ou que a mãe vivia dizendo, né? Meu dinheiro não é capim. Aqui a conversa é outra, né, Janaína? Exatamente, justamente por isso. Inclusive o livro começa falando uma historinha em que a mãe isso sobre o filho, exatamente, né? Tá pensando o quê? Que meu dinheiro é capim, né? Então esse é um ditado que ele me incomoda muito, porque para mim o meu dinheiro é capim a vida inteira, minha vida inteira profissional. Se soubesse o valor, se a mãe soubesse o valor que o capim tem, né? Desde 97 trabalho com capim, eu fico imaginando quem, né, pecuarista, que realmente você não vai vender capim, mas você vende arroba, você vende leite. Então, Seu Dinheiro é Capim, e a ideia desse livro, ela surgiu para que a gente conseguisse colocar a ciência numa linguagem um pouco mais leve dentro da porteira. Então, o Seu Dinheiro é Capim, ele é um livro para pecuaristas. Ele é escrito numa linguagem própria para o pecuarista, numa linguagem de dia a dia, para que a gente conseguisse popularizar a ciência e a tecnologia, porque há algo que me incomoda muito também, o professor Manuel, que é o meu parceiro aí nesse livro, é o produtor tá tentando resolver problemas que a ciência já resolveu para ele, mas que por algum motivo ainda não chegou. Então a gente realmente fez com muito carinho esse trabalho, né, no intuito de fazer com que essa linguagem científica fosse traduzida de uma forma que fosse muito clara para o pecuarista brasileiro. Esse é o intuito do livro, né, a gente simplesmente popularizar a ciência e tecnologia em pastagens, né, e com isso realizar, né, aquilo que eu brinco, eu sempre digo que é o meu maior sonho profissional, que é que a gente não tenha nenhum hectare de pastagens degradadas no Brasil. Né? Então, é uma meta desafiante pra gente aí, né? É uma muito desafiadora. Então, assim, se cada pecuarista resolver abraçar um pouquinho do meu sonho, né, a vida dele melhora e eu vou chegando mais perto dessa minha realização. Que bacana. Então, o livro é na intenção de manejar bem os pastos, recuperar essas áreas degradadas, para que a gente consiga sofrer menos pressões e sejamos cada vez mais competitivos. E só para a gente dar um spoiler, um gostinho de quero mais sobre esse livro, você aborda um dos temas, né, um dos tópicos que você traz dentro do livro, é a diferença entre custo, o preço e o valor do capim. O que você traz para a gente nessa informação? O que você quis passar dentro do seu livro? Pois é, esse capítulo é um capítulo muito interessante porque muitas das vezes a gente não sabe o quanto custa uma tonelada de capim. Né? E mais do que isso, você não conseguiria precificar esse capim. Né? Qual é o preço? Você tem que vender capim, né? Vamos vender capim. Você sabe quanto custa que você tem que vender a saca de soja, mas como vai ser isso? Né? Então, esse capítulo ele é muito interessante porque ele aponta, e no final dele, vocês vão descobrir que realmente produzir no pasto é mais barato. Desde que você compreenda que se você fizer um investimento correto, você pode até aumentar o custo de produção, mas você aumenta o valor. Né, porque são conceitos completamente diferentes nesse contexto. E aí eu vou deixar vocês lerem, para que vocês descubram, então, como é esse caminho para realmente fazer uma produção animal
mais barata, porque realmente produzir no pasto é mais barato. Também mudar o conceito de que o capim também é uma lavoura, né? Então o pecuarista já tem que mudar essa mentalidade, já faz horas, já tá aí a urgência, né, de entender que o capim é uma lavoura também. Esse livro, na verdade, ele ainda é o primeiro volume de uma trilogia que a gente está escrevendo para os pecuaristas brasileiros, né, em que vão ser 3 livros: O Seu Dinheiro é Capim, Seu Pasto é Lavoura e No Pasto é Mais Barato. Né? Então nós vamos trazer esses 3 livros para vocês, a ideia é um a cada ano, vamos ver se a gente consegue ter esse ritmo de escrita, e o outro já está bem encaminhado também, né, justamente para que a gente possa ter uma mudança de mentalidade. Porque a nossa pecuária, ela tem tudo para ser uma pecuária extremamente competitiva, uma pecuária pasto muito competitiva. Nós temos mercado para essa pecuária pasto. A gente tem condição de produzir com sustentabilidade social, econômica e ambiental. Então essa é a ideia. Né? E o planejamento forrageiro, que foi o nosso assunto de hoje, ele está muito dentro disso daí também. A gente já fica aqui, ó, com um convite estendido já, quando você lançar essa trilogia aí, já vem aqui para a Geme Pasto, vamos compartilhar todas as informações, viu? Convite aceito. E também que você fez, que está ali atrás, a gente está vendo, plantas forrageiras, isso, né? Que é aquela pergunta que todo mundo quer, né? Qual é a forrageira ideal? Sempre querem a receita de bolo, mas não existe, né? O capim milagroso não existe. Esse livro Plantas Forrageiras, ele é um livro um pouco mais técnico, né? Em que ele conta o histórico de todas as forrageiras que a gente utiliza no Brasil. Ele fala um pouquinho para a gente sobre as características morfológicas e agronômicas, né? Então ele traz todas as forrageiras que a gente tem disponível no mercado. É um livro que já está na sua 2ª edição. A primeira foi lançada em 2010, nós fizemos agora essa em 2022 para atualizar. É um livro mais técnico, mas é uma obra muito importante que tem servido de referência, né, para todos os estudantes aí, para todas as universidades de zootecnia, agronomia, para servir de base, né, para que a gente possa reconhecer os capins. Então, às vezes alguém me pergunta, professora, que capim é esse? Então, pega o livro Plantas Forrageiras, olha lá se tem cabelinho, se a folha é assim, se a folha é assada, tá tudo ali no Plantas Forrageiras, né? É um livro que eu também escrevi em parceria com o meu orientador, o professor Dilermando Fonseca, e tem os maiores nomes da forragicultura e pastagens no Brasil escrevendo capítulos desse livro. Então, é um livro muito completo, 700 páginas quase, né? Mais técnico. Nesse caso é isso mesmo, sabe? Modéstia à parte aqui, realmente é um livro que serve muito de base, né, para quem quer trabalhar e atuar na área. E eu escrevi os 2 livros com muito carinho, né? E vão vir outros aí. Esse negócio de escrever é muito gostoso, porque a gente sabe que acaba chegando aí nas porteiras. E quem quiser adquirir essas obras, esses livros, como que faz, Janaína? Onde que tá? A gente tem um site, né? O Seu Dinheiro é Capim, www.seudinheiroecapim.com, Google, www.google/seudinheiroecapim, e lá tem todas as informações. E também, né, no nosso canal no YouTube ou nas redes sociais, nossas redes sociais todas, Forragicultura e Pastagens. Né? A gente sempre tem link para aquisição dos livros. E também está sendo vendido na livraria da Universidade Federal de Viçosa. É só entrar no site da livraria da UFV, que os livros estão lá à disposição. Show de bola, dada a dica aí. Agradeço mais uma vez, Janaína, a sua participação com a gente, por trazer essas informações tão valiosas aí para a pecuária, né? Para a produção do nosso Brasil, para a gente conseguir ter uma produção cada vez mais competitiva, como você falou, e de qualidade, né? Exatamente, eu fico muito feliz com o convite, fico à disposição. E para os pecuaristas que estão nos assistindo, deixo para vocês o recado de que vocês têm meu respeito, meu carinho e minha admiração por fazerem essa nossa valente pecuária. Muito obrigada ao pecuarista por fazer a nossa pecuária ser tão forte. Muito bem, obrigada, Janaína, mais uma vez. Bom, você, para rever essa entrevista com a Janaína, você pode acessar o nosso site, onde tem um podcast, é jeremepasto.com.br, e também acompanhar a Jeremy Pasto no YouTube. Eu fico por aqui e até a próxima. Olha, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, né? Um assunto muito importante hoje. Inclusive a Tainara disse que você pode encontrar
essas informações disponíveis para você a qualquer momento no podcast da GM Pasto, lá no YouTube também no nosso canal, certo? Ou no nosso site, outras informações. Muito obrigado aí a Tainara, muito obrigado a Janaína, obrigado a você também que esteve conosco mais uma vez, viu? O programa termina aqui, mas semana que vem tem mais. Mas eu lembro que os nossos telefones estão à sua disposição para você ligar para a gente, porque nosso atendimento aqui no sábado, né? Durante a semana, horário comercial, e no sábado a gente atende até o meio-dia no horário de Brasília, tá bom? Telefones no vídeo. Abraço para você, obrigado pela companhia, até a semana que vem.